Muitas vezes a gente está preparado para uma atividade em família e a gente não consegue fazer porque eu estou com dor. De manhã você toma remédio para dor, à noite você volta com dor. Toma banho, vai dormir, acorda com dor. Digo, gente, isso não é de Deus. Eu deixo chegar no extremo, algo que eu poderia tratar com dipirona, às vezes eu tenho que chegar numa morfina, porque eu achei que o meu autocontrole seria o suficiente. Às vezes eu tomo o remédio, mas ainda continuo sentindo a dor, mas é coisa assim de momento. Definir a dor? Eu não sei nem definir a dor. É muito pessoal. A gente leva um pensamento de que ele não parece estar com dor, ela não está com cara de dor. Eu tento não demonstrar a minha dor, porque as pessoas já não entendem. De novo ela está com dor? É insuportável. Você tomar remédio achando que vai tirar aquela dor, alivia um pouco, enquanto está fazendo o efeito do remédio. Depois volta tudo de novo. Eu acredito que a minha dor, às vezes, ela é 10. Para a pessoa que está vendo, esse grau não é tão importante. Às vezes eu falo assim, isso não é de Deus, porque, nossa, a gente todo dia com dor, vou trabalhar com dor, volto com dor, tomo remédio mesmo que nada. Desespero, incapacidade, desmotivação. Não tem como melhor definir a dor sem ser com essas palavras. Porque os pacientes geralmente têm dores, e essas dores, no início do quadro, às vezes são insignificantes ou leves, porque nós temos um critério de classificação das dores, que podem ser leves, moderadas, intensas e às vezes muito forte, excruciante, que seria a escala final. Se nós somarmos tudo, o paciente vai ficar debilitado, física e emocionalmente. Você não consegue negligenciar a dor moderada, intensa e excruciante do paciente. Quando eu já mediquei e continuo sentindo dor, é inexplicável. Eu, Cristiane, fico um pouco ansiosa, porque eu não gosto muito de ir para a parte do medicamento. O médico da dor me orientou, eu trabalhar o meu pensamento, o meu psicológico. Aí você toma um remédio e você melhora. Você fala, agora eu tô ótimo. Aí daqui a pouco ela volta de novo. Aí você toma outro remédio, volta. Daqui a pouco você tem outra dor, outra dor, outra dor. Então isso faz você perdendo a esperança. Fala assim, tudo que você monta na tua vida pensando, será que eu vou ter nesse momento dor ou não? Aí tudo que o pessoal ensina para dor, eu faço massagem, pomada, gel, tudo que o pessoal ensina para dor eu estou fazendo. Quando há, digamos, um aprofundamento dessa dor, sim, é necessário, o atendimento vai ser personalizado e por isso existem colegas que fazem uma formação para tratarem a dor do paciente. Quando estamos no hospital e pensamos que a dor deve ser controlada, acredito que sim. Às vezes eu vou no médico, ele me passa uma injeção, eu tomo, eu saio de lá até que alivia um pouco, né? Mas depois, quando eu chego em casa, já passou o efeito do remédio e volta de novo. Você que quer, naquele momento, de alguma forma, que abra um buraco no chão e você seja sugada. Veja, a dor hoje, pela Organização Mundial de Saúde, a dor é o 5º sinal vital. Então, não tem mais como negligenciar isso. Ou seja, todos os médicos, eles têm, sim, eles devem estar aptos a avaliarem, a fazerem pelo menos o mínimo diagnóstico do paciente que tem dor. A dor entra no rol de direitos humanos, então o paciente merece ter a sua dor avaliada e tratada. Então o mínimo de avaliação, olhar para esse paciente, porque a dor não tratada, ela vai mobilizar todos os recursos afetivos desse paciente. Então esse paciente vai ficar muito mais ansioso, muito mais estressado. Ela vai ter sintomas associados à dor. Ele aumenta a pressão cardíaca, aumenta a frequência cardíaca. A dor, ela mobiliza os demais profissionais, então os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, elas são muito mais mobilizadas. A dor, ela envolve todo o hospital, porque o paciente que tem dor, ele não consegue ter um sono reparador, ele não consegue ficar tranquilo, ele não consegue se alimentar bem, ele não consegue fazer fisioterapia. Então isso é fundamental. Hoje não se aceita um hospital que não tenha o mínimo de condição para tratar a dor do paciente.
quando eu sou cuidado, eu fico me sentindo nas nuvens, né? Eu digo sempre para minha família que quando eu saio daqui depois de uma internação, eu não sinto falta do hospital, porque ninguém vai querer ficar no hospital. Eu sinto falta das pessoas que cuidam de mim. Eu me sinto parada, porque é isso que vocês fazem com a gente, vocês deixam a gente amparado.